Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre o Vasco, Campeonato Brasileiro que começa a 18ª rodada hoje, né? Jogos, o que importa para o Vasco, interessa nessa rodada, né? Antes eu vou pedir para você deixar o like, deixa o joinha e se inscreve no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Falar da minha parceira, o XBET, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Eu prometi um bilhete e eu fiz esse bilhete aqui hoje, né? O Sport encara o Novo Horizontino, coloquei que vai sair menos de 3 gols e meio na partida, né? 3,5 gol, é porque tem muita gente que tem dúvida por que 3,5, é porque se sair até 3 gols dá ok pra mim, se sair 4 gols aí dá red, né? A operação ela é perdida. Então, menos de 3 gols e meio, Sport Novo Horizontino. Santos e Atlético Paranaense, coloquei vitória ou empate do Santos. Santos joga o time titular, pressionado, em casa. O Atlético Paranaense está focado no jogo da volta contra o Bolívar na terça, na Libertadores. Vai poupar um monte de jogadores, então eu vou de Santos ou empate. E Fluminense e Palmeiras, botei que vai sair um gol, deu uma odd de 1,53. Quem quiser arriscar mais, uma odd mais arriscada, uma odd de 2, coloca que vai sair mais de um gol no jogo Fluminense e Palmeiras. Eu fui mais conservador, botei que vai sair um gol, então eu vou, meu bilhete é esse aí. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado e o primeiro depósito ou Pix que você fizer aí na XBET, eles dobram bônus para você usar no site ou na plataforma. O XBET é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, começa hoje, sábado, alguns jogos que importa para o Vasco. E aí é interessante, né, porque é o seguinte, o Vascaíno vai secar, como de praxe, virou costume na vida do Vascaíno, essa vida medíocre de ficar torcendo contra times na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, graças aí aos nossos gestores maravilhosos, né, aos pilantras que tem dentro do Vasco da Gama. Mas aí, o Vasco precisa secar alguns times hoje, o problema é o Vasco vencer, né? Os times até estão tropeçando, os times até estão dando esse mole. O problema é o Vasco que não consegue vencer no campeonato, é ficar esperando do Vasco uma vitória, que é a espera de um milagre. Mas vamos lá, fazer o nosso papel de torcedor. O Santos encara o Atlético Paranaense, como eu falei, o Atlético vai com time reserva. É difícil a parada. O Santos, que é 17º, tem 17 pontos. O Goiás é 16º, tem 16, encara o Fortaleza. O Goiás fez um excelente jogo contra o Grêmio, né? Tomou um empate no finalzinho, merecia a vitória. E o Goiás na Sul-Americana perdeu para um time argentino, se eu não me engano, só porque o jogador do Goiás foi expulso. O Cabaço foi expulso no segundo tempo com uma voadora que ele deu no peito de um argentino, porque até lá o Goiás estava jogando muita bola e não merecia ter perdido na Sul-Americana. Então o Goiás voltou, o Goiás está jogando bem com as contratações que fez aí nessa janela do meio do ano. Bom, o Inter pega o Corinthians, esse jogo já não interessa, o Corinthians já disparou, o Fluminense pega o Palmeiras, esse jogo também não interessa, são os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Amanhã o Curitiba enfrenta o Bragantino. O Curitiba é 18º, está na zona de rebaixamento, tem 14 pontos. O Bahia encara o América, e dois que também estão na zona de rebaixamento. O Bahia é 17º, o América é 19º. O Bahia tem 15, o América tem 10. O América tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Vasco. O Vasco encara o Grêmio, o Vasco é 20º, tem 9 pontos. Esses são os jogos que interessam para o Vascaíno na rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco de Vasco e Grêmio. O Vasco joga contra o Grêmio às 16 horas com transmissão da Globo e do Premier. Na Globo tem o narrador Gustavo Villani e os comentários de Roger Flores e Júnior. Quem for assistir na Globo, boa sorte. Eu vou assistir no Premier, que eu não suporto ver Roger Flores comentando, né? Então no Premier eu vou ver o Júlio de Oliveira. Os comentários é o Pedrinho e o Pedro Moreno para a partida que vai rolar com transmissão no Premier. A provável escalação do Vasco para essa partida é com 3 zagueiros. Tem uma dúvida na zaga, o Robson Bambu foi testado no lugar do fraquíssimo Miranda. Então você tem o Léo Jardim,
Pode entrar Miranda ou Robson Bambu, Capace Léo, a trinca na zaga. Aí vem uma linha de 5, que é o 3-5-2. Pumita, Medel, Praxedes, Orediano é a surpresa, entra no meio de campo do Vasco, jogando ali mais centralizado, com o Piton. E no ataque, Figueiredo e Sebastião. Vai ter muita gente perguntando, Figueiredo, cadê o Vegete? Aí o Vegete, tem alguns detalhes para falar sobre o Vegete. Saiu o nome dele no bid, ele está regularizado, ele vai para o jogo. De fato, todo mundo que tem chegado no Vasco já chega vestindo a camisa, mas ele não está na provável escalação. Pode ser que entre, mas ele não está na provável escalação. E um detalhe chamou a atenção no bid do Vegete, que saiu que ele foi contratado por empréstimo, que tinha sido anunciado que ele tinha sido comprado pelo Vasco, mas não, é um empréstimo por 1 ano com opção de compra, tá? E aí a informação que saiu é de que o Vasco optou pela operação de empréstimo que facilitaria a regularização do jogador. Como era o último dia de janela, teve que ser um empréstimo para poder fazer essa regularização ou escrever o jogador, tá? Então tá explicado aí a situação de ser um empréstimo e não uma contratação em definitivo do atacante argentino. Agora eu vou falar da provável escalação do time do Grêmio, que tem o Gabriel Grando, o João Pedro, Bruno Ovni, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo. Você vê que não tem nem o Jeromel, que o Jeromel acho que já está desfalcando o Grêmio há muito tempo, e nem o Kahneman, vai com uma zaga bem alternativa. Vila Sanches, Cabadio, Bitelo, aí tem uma dúvida no meio de campo, que o Cristaldo ele é desfalque, não joga, acho que está lesionado. Natan ou Ferreirinha, Natan é o provável, o Ferreirinha pode ser que entre, o Ferreirinha que entrou muito bem contra o Goiás, um jogador muito insinuante, de movimentação, meteu uma bola na trave, conseguiu criar chances de gols num Grêmio que não vinha jogando bem. Então o Ferreirinha de olho, o Ferreirinha é um jogador muito perigoso. E o Soares no ataque, e aí para o torcedor do Vasco já entrar em desespero, o Grêmio não ganha há algum tempo, tá passando por uma situação complicada nos últimos jogos, e o Soares não faz gol, acho que se eu não me engano, há mais de um mês. Então, quando você vê times assim com jejum encarando o Vasco, eles vão colocar tudo em ordem, Normalmente costumam tirar, quebrar esses jejuns. Infelizmente é assim que as coisas funcionam com o Vasco, E aí tem gente que acha que a parada é espiritual. Eu acho que não, é pilantragem mesmo, é gente canalha, desonesta e gestor que não tem competência. Eu acho que é isso, não dá pra colocar culpa em sorte ou na falta da sorte. E falar em questão espiritual, quem teve ontem em São Januário foi o Cabo Daciolo, com aquele clamor que ele falou que ia fazer na sexta-feira, muitos torcedores do Vasco ali, orações, tentando quebrar essa corrente do mal, essa corrente maligna que cerca São Januário, os demônios, os capetas não vão sair, que os capetas continuam lá, seu Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, os políticos safados, os canalhas da 7777 com uma gestão pífia, Então tem que ser muito pastor para expulsar muito demônio de São Januário. Mas tá aí, ele fez essa oração e no meio da oração tem um vídeo dele viralizado aí na internet que ele faz um desabafo. A questão do torcedor no estádio, teve uma desembargadora que indeferiu o pedido do Vasco, que queria liberar o estádio para mulheres, crianças e portadores de necessidades especiais. Vou tomar uma água só porque eu tô com a garganta bem ruim. Então, aí a desembargadora indeferiu esse pedido, mantendo o Vasco com o jogo com portões fechados. O Cabo Daciolo disse que conseguiu falar com autoridades, e marcar uma audiência no TJ para liberar o estádio do Vasco, só que os gestores pilantras, os canalhas, os mau caráteres não foram à audiência que o Daciolo conseguiu ali para poder liberar a torcida no Vasco. Inclusive ele chega no meio do desabafo falar para os traidores saírem de São Januário. Vou deixar aí para finalizar. Você curte o vídeo, se inscreve no canal, E mais tarde a gente volta aí, desejar para você um sábado abençoado, um fim de semana abençoado. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Qual é a torcida que com o Vasco perdendo em último, ela lota o São Januário, ela lota o Maracanã? Que torcida é essa, meu irmão? Que tá ali em derrota, torcendo, abraçando a causa.
Só que como eu quero refrisar outra aqui, que isso fique bem atento e que todos saibam disso. 3 dias intensos buscando soluções de unidade e energia em cima do Vasco, ciente que essa guerra está no plano espiritual. Eu estava falando desse fato de estar sendo proibida a entrada do torcedor no São Januário. Ontem nós fizemos um vídeo aqui falando da possibilidade de falar com a diretoria e pedir para todos, olha, orem aí para que nós venhamos chegar até eles. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eles nos receberam muito bem, conversaram conosco e nós falamos para eles, olha, tem uma solução em nome de Jesus para poder colocar a torcida aí dentro. E nós temos amigos, e melhor do que dinheiro é tu ter amigo. Amigo é muito, mas muito maior do que o poder e tesouro desse mundo. O melhor de todos é o Espírito Santo, que é o melhor amigo que nós possamos ter. Mas um irmão, meu irmão, é grandioso. E eu tenho amigos, e eu conversei com amigos, e colocamos a causa do Vasco, pessoas desembargadores, pessoas, autoridades, que também são vascaínos, que também visualizam um erro que está acontecendo aí. E nós conseguimos marcar uma audiência com as autoridades hoje no TJ. Era só chegar lá. Estavam aguardando que fossem até lá. Eu notifiquei, pedi para que avisasse ao corpo jurídico, o corpo jurídico ia até lá. Eu pergunto, foram lá? Foram lá? Era só ir até lá. Estavam aguardando lá para poder colocar a situação. Amém, meu irmão. O Rei sabe de todas as coisas, nós cremos nessa vitória, nós vamos continuar, nós vamos perseverar, mas nós vamos pedir, traidores, por gentileza, saiam, porque o Vasco não é esse grupo de pessoas que nós almejamos dentro do São Januário, dentro dessa família vascaína. Isso aqui é muito maior do que uma torcida, isso aqui é uma família, meu irmão. Nós somos uma família, nós nos identificamos em todo o território nacional, e se você sair do país, você vai encontrar um vascaíno espalhado em qualquer canto do mundo.